O que são órgãos vestigiais? Órgãos homólogos? Olá, tudo bem? Eu sou o professor Éder Coelho de Biologia e hoje nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso e muito importante na biologia, que são as evidências da evolução. Então, desde já eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui nesta aula e venham comigo. Qual a importância das evidências evolutivas? As evidências evolutivas são provas ou registros que fornecem indícios de que há um grau de parentesco entre as espécies atuais e os nossos antepassados. Através de várias observações, notaram-se modificações que inclusive geraram a extinção de muitas espécies. Sempre lembrando que o conceito de evolução, que é a parte da biologia que estuda as modificações dos seres vivos ao longo dos tempos. Hoje, nós vamos estudar 3 tipos de evidências e vamos levar em consideração principalmente as semelhanças entre as espécies. Semelhanças essas anatômicas e fisiológicas. Vamos estudar 3 tipos de evidências: órgãos análogos, órgãos homólogos e órgãos vestigiais. Tudo bem? O que são estruturas ou órgãos homólogos? São aqueles que têm características em comum, mas realizam funções diferentes. Podem ter a mesma função dependendo do tipo de organismos analisados. Apresentam a mesma origem embrionária, portanto, ancestralidade comum. Vamos analisar alguns exemplos. Então aqui nós temos o antebraço humano, a pata de um musarânio, que também é um mamífero, a pata do cão, a pata da ovelha, a nadadeira de um golfinho e a nadadeira de uma foca, as asas de um pterodáctilo, que é um réptil voador já extinto, as asas de uma ave e as asas de um morcego. Então o que nós observamos aqui? Semelhanças estruturais que garantem um grau de parentesco entre esses organismos. Porém, a ancestralidade é a mesma. Todos carregam um ancestral comum, mas cada um destes organismos teve uma adaptação diferente ao meio onde vive. O morcego e a ave se adaptaram ao voo. O golfinho, a foca, se adaptaram ao nado. O cão e a ovelha ao hábito de correr e de se apoiar no chão. E os humanos, ao longo dos anos, com a evolução cerebral, passaram a desenvolver técnicas de sobrevivência, de caça e desenvolveram as mãos, as suas articulações, inclusive a evolução do dedo oponível, do polegar oponível. Tudo bem? Então, estruturas homólogas são aquelas que carregam o mesmo ancestral, porém diferentes adaptações ao meio, ou mesma adaptação. Antes de continuarmos, vamos levar um pouco das ideias de Charles Darwin. Darwin propôs a teoria da seleção natural, que dizia que os indivíduos mais bem adaptados ao meio onde vivem sobreviviam e passavam as suas vantagens aos descendentes ao longo de gerações. E dizia que também que todos os seres vivos tinham variações e que essas variações sofriam a ação do ambiente. Tudo bem? O que é a irradiação adaptativa ou divergência adaptativa? É um fenômeno que ocorre quando um ancestral comum origina vários grupos diferentes com adaptações diferentes ao meio. Então vamos analisar essa imagem ao lado, onde nós temos aqui um ancestral comum que deu origem a vários outros organismos. Notem que eles têm adaptações diferentes ao meio, portanto aqui trata-se de um caso de homologia. Certamente esses organismos devem ter estruturas ou órgãos homólogos. Por exemplo, nós temos aqui a baleia e o golfinho se adaptaram ao nado, o morcego se adaptou ao voo, a toupeira ao ato de cavar na areia através de suas garras, e assim os outros organismos, cada um tem sua adaptação ao meio. Então, se eu tenho aqui uma variedade de adaptações ao meio que partiram de um único ancestral, nós podemos dizer que os órgãos homólogos ou estruturas homólogas são produtos de uma irradiação adaptativa. Tudo bem? O que são estruturas análogas ou órgãos análogos? São aqueles que têm a mesma função ou adaptação ao meio, porém apresentam origens embrionárias diferentes, ancestralidades diferentes.
Vamos analisar alguns exemplos. Então nós temos aqui a asa de inseto. Vejam que ela é fina, cheia de nervuras e formada por quitina, constituída por quitina, que é um açúcar que dá flexibilidade a essas asas. E a asa de uma ave aqui, formada por pequenos ossos e forrada de penas. Então vejam que a origem embrionária é completamente diferente deles, mas eles convergiram para uma mesma adaptação, que é o ato de voar, ok? Portanto, adaptações, a mesma adaptação e diferentes origens embrionárias. Portanto, são órgãos análogos. São produtos de uma convergência adaptativa. É diferente da homologia. Os órgãos homólogos apresentam o mesmo ancestral. Podem ou não ter diferentes adaptações ao meio. No caso dos órgãos análogos ou estruturas análogas, apresentam a mesma função, mesma adaptação ao meio, porque convergiram para um único meio, porém diferentes ancestrais. Tudo bem? Vamos analisar este outro exemplo aqui de analogia. Então nós temos aqui o golfinho, que é um mamífero, o ictiosauro, que é um réptil fóssil, e o tubarão, que é um peixe cartilaginoso. Então veja que eles têm semelhanças anatômicas, ok? Inclusive na própria estrutura corporal e nas nadadeiras, porém são de origens completamente diferentes. Nós temos aqui um mamífero, um réptil e um peixe, diferentes ancestrais, porém convergiram para o ambiente aquático, porque todos nadam aqui, então a mesma função, certo? Vamos aqui para o lado, nós temos a toupeira, que é um mamífero que tem garras, que é adaptada para se enterrar, certo? Para cavar, e um ortóptero, aqui, que é um inseto que também tem garras com os mesmos hábitos, mas veja que são grupos, são origens embrionárias completamente diferentes. Portanto, essas garras aqui são análogas, porque elas têm a mesma função no ambiente onde vivem, porque eles se adaptaram ao hábito de cavar, certo? Porém, são origens diferentes. Nós temos um mamífero e um inseto, origens embrionárias diferentes, ancestrais diferentes. Antes de eu dar continuidade a este assunto, eu peço que vocês dêem um like aqui, aquela curtida e se inscrevam no meu canal, tudo bem? Vamos lá. O que são órgãos vestigiais? São órgãos que se encontram em tamanho reduzido e geralmente sem função. Porém, em outros organismos, eles são bem maiores e com uma função definitiva. Qual a importância desses órgãos? Esses órgãos indicam uma ancestralidade comum, um alto grau de parentesco entre esses organismos. Vamos ver alguns exemplos. Então, nós temos aqui o apêndice vermiforme, a prega seminular ou terceira pálpebra nos olhos, o osso cóccix na coluna vertebral e as patas vestigiais de cobras e os dentes do siso. Então aqui nós temos o apêndice vermiforme, que é uma continuidade do intestino grosso, que não evoluiu em nós ao longo dos tempos e se tornou este vestígio aqui, que geralmente inflama aquilo que a gente chama de apendicite. Mas vejam que nos animais, em mamíferos como o coelho e outros herbívoros, ele é bem maior. Tudo bem? Bom, o osso cóccix corresponde às 3 últimas vértebras fundidas na nossa coluna vertebral, que perdeu a função porque nós nos tornamos bípedes ao longo dos tempos. Em outros animais, ele vai originar a cauda. E aqui nós temos o fêmur das baleias, que também atrofiou porque perdeu a função, porque elas se adaptaram ao nado, assim como outros mamíferos que se originaram de ancestrais terrestres e foram aos poucos se adaptando ao nado. Dando continuidade aos órgãos vestigiais, vamos analisar mais alguns exemplos. Então nós temos aqui essas patas que são vestígios encontrados em jiboias e em outras cobras também. Vejam que esses vestígios são dos antepassados, porque essas jiboias ao longo dos tempos foram se adaptando, foram selecionados o ato de rastejar delas e se esconder em frestas de rochas, que foi muito mais vantajoso para elas. Portanto, são vestígios. O dente do siso, que é o terceiro molar na nossa dentição, também deixou de ser utilizado ao longo dos tempos. Os nossos antepassados utilizavam bastante os sisos para mastigação. Com o tempo, com o desenvolvimento cerebral humano e com as novas formas de caça, eles passaram
a não ser mais utilizado, portanto são vestígios. Sabe-se atualmente que eles são fontes de células-tronco. A membrana nictitante, ou membrana seminular presente no canto dos olhos em nós, também é um vestígio. Sabe-se que ela está relacionada à lubrificação dos olhos, mas em animais como répteis, aves e peixes, ela é bem evoluída, recobre toda a córnea e protege estes animais contra o excesso de claridade e durante o mergulho. Tudo bem? Então, nesta primeira parte sobre evidências de evolução, nós vimos que elas indicam uma ancestralidade comum e um grau de parentesco entre as espécies. Vamos terminar essa aula com uma frase de Charles Darwin. Durante 2 bilhões de anos, a Terra viveu sem os seres humanos. Não acho que ela precise de nós. Interessante, né? Então veja bem, obrigado a todos que ficaram até o final nessa aula. Curtam aqui o canal, deem aquele like e deixem comentários aqui. Eu quero ver o comentário de vocês, quero ver o que vocês querem assistir na próxima aula, qual a parte da biologia que vocês gostam mais. Tudo bem? Eu sou o professor Éder Coelho, um abraço a todos.